Queridos, vamos caminhar um pouquinho. Nesse tempo, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho que Deus tem falado comigo, algo que tem sido motivo de muitas pessoas. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o que eu tenho visto hoje? Nós estamos vivendo num cenário muito complicado. Nós temos falado sobre isso, pessoas que estão perdendo entes queridos. Até deixa eu dar uma olhadinha na internet aqui. Quem está aqui, hoje o pessoal da internet ficou um pouquinho esquecido aqui, né? Fala a verdade. Deixa eu entrar aqui, dar um oi aqui para esse pessoal. Mas sabe, nós estamos vivendo um tempo de muitas famílias sofrendo, muitas famílias experimentando dor. Mas sabe que muitas dessas... Opa, deixa eu baixar aqui. Isso. Olha aqui quem está com a gente aqui, a Neuza, a Letícia, Adelaide, Bia Castro, Tatiana, Celso, a Elka, o Marcelo, falei de você agora, Marcelo, do batismo aqui, Benção Márcio, está em Londrina, deve estar, Pedro, Henrique, Bernadette, Eliseu, o ministro Fidelis, recuperado, glória a Deus, a Elisângela, e o Christian, lá de Brasília. Christian, depois de 46 dias, hoje ele mandando a mensagem para mim, pastor, vamos estar à noite juntos, que bênção. E assim vai embora, né? Tem bastante gente aqui, mas sabe, nós estamos vivendo um tempo bem complicado. E quando nós vemos muitas pessoas perdendo entes queridos, vem sempre uma reflexão. E aí? Puxa, mas se eu tivesse feito isso diferente? Como eu queria ter mais um tempinho com meu pai? Como eu queria ter mais um tempo com meus filhos? E de repente vem um casamento que se destruiu. Se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse feito esse adultério, se eu não tivesse cometido esse adultério, sabe, a minha empresa está quebrando, se eu não tivesse entrado naquele cartão de crédito, se eu não tivesse... E aí as pessoas começam a caminhar pela vida, carregando marcas dos erros do passado, marcas daquilo que tem... Nós temos falado sobre isso, nós temos ministrado sobre isso, mas parece que as pessoas não estão conseguindo entender o que Deus tem para nós. E muito mais fácil eu caminhar pela vida, ao invés de olhar para frente, eu estou levando comigo, e levando e carregando os erros do passado. Então, o que normalmente tem acontecido, as pessoas têm sido muito duras consigo mesmo. As pessoas têm caminhado com um chicote muito grande. As pessoas têm vivido escravas de um sentimento que não vai fazer diferença nenhuma para aquilo que Deus tem para você daqui para frente. E é um sentimento destrutivo. E eu, ao invés de crescer com todos os erros do meu passado, eu continuo revolvendo naquilo que me atrapalha, naquilo que não gera crescimento na minha vida. Então eu quero hoje trazer um texto muito especial e que nos ensina muito, com alguns princípios, para que não somente você possa olhar para o teu passado fazendo uma autoavaliação, mas que você possa olhar para frente e falar assim, calma aí, o que Deus tem para mim? Certo? Porque se você ficar andando e com esse sentimento de culpa, se você continuar andando com essa lamentação daquilo que você perdeu, certo? Já ouviu falar que não adianta chorar pelo leite derramado? Quem já derramou leite no fogão aqui? Um monte de gente aí, né? Hoje está mais fácil, você coloca no micro-ondas, coloca ali e tal, né? Não derrama. Mas sempre existia uma estratégia para ferver o leite. Sempre fervia o leite quando você virava as costas, não é verdade? Você estava lá, você ficava em cima e não fervia. A hora que você virava as costas, ele transbordava, não sei porquê. Fazia aquela lambuzeira. Mas sabe, mas não adianta, você não consegue colocar o leite de volta ali. É a mesma coisa, aquilo que você viveu, as decisões que você teve, aquilo que trouxe prejuízo para a sua vida. Não tem como você voltar atrás e reescrever aquele momento. Agora você consegue olhar para frente e restaurar. Você consegue olhar para frente e falar assim, beleza, eu vou entender o que aconteceu, mas eu vou crescer, Nós temos falado sobre isso. E às vezes até parece um sermão repetido, mas não é. Queridos, nós vamos reafirmar. Deus tem algo muito especial. Essa pandemia está trazendo à tona muitas coisas que você está vivendo, que você está escravo e você não percebe. Então eu quero trazer aqui uma reflexão em cima de um personagem, em cima de um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, onde ele reconhece os erros e nos ensina como é que eu devo reagir aos meus erros. Já que eu não consigo reviver, eu posso olhar para frente e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 51. Esse Salmo 51 é um salmo que nós chamamos o Salmo penitencial. É o Salmo penitencial de Davi. E eu quero caminhar com esse salmo e que nós possamos tirar alguns ensinamentos aqui. Certo?
Mas antes de lermos esse salmo, deixa eu contextualizar. É uma história muito conhecida. Davi, ele vem, ele adultera com Betseba, e esse adultério, ela engravida, e depois disso, ele acha uma estratégia de tentar acabar com o marido dela, para tomar ela como esposa. E ele manda Urias à frente de batalha. Urias, ele vai à frente de batalha, e primeiro ele manda chamar Urias, manda chamar ele estava na guerra, manda chamar, e fala para ele, vai lá, deita com a sua esposa, vai lá dormir com ela, vai lá passar a noite com ela. Só que Urias era muito ético, falou, não faz sentido eu ir lá, enquanto meus amigos, meus companheiros do meu exército tá no campo de batalha, não vou não. E aí quando Davi descobre que Urias não vai, a estratégia dele não deu certo. E aí ele manda uma carta para o chefe do exército, dizendo, coloca Urias lá na frente, para ele ser destruído, para ele ser morto. E Urias vai lá e realmente o plano dá certo, ele morre. Então, agora, Davi não era somente um adúltero, mas ele também agora era um assassino. E ele, estava ali, e na cabeça dele estava tudo normal. E é assim que acontece muitas vezes. Certo? Sabe aquela história de quem apanha não esquece tão fácil, mas quem bate esquece rapidinho. E ele estava ali, normal. Estava lá, julgando as coisas do reino, fazendo as coisas ali. E de repente chega um profeta e coloca ali uma história fictícia. Alguém que tinha uma grande quantidade de ovelhas, recebe um visitante. E ao invés de pegar umas ovelhas do seu pasto, ele vai lá e pega a única ovelhinha de uma outra pessoa. Daí Davi vem e fala assim, esse cara deve morrer. E aí Natan vem e confronta ele. Esse cara é você. E nesse momento, Davi, ele se rasga diante de Deus, ele rasga as vestes, e ele se derrama diante de Deus, que ele cai em si a bobagem que ele tinha feito, e ele se arrepende. E Deus, o que Deus faz? Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Deus vem e perdoa o pecado dele. Falou, mas você está perdoado, mas tem uma consequência, o seu filho não vai sobreviver. E Davi, ele, coloca a minha vida, leva a minha vida, mas deixa do meu filho. Deus, não, o seu filho não vai sobreviver. E o filho que ele tinha gerado em Betseba não sobrevive. E ainda existe uma outra consequência. A espada não se afastará da tua família. E a vida da família de Davi foi um desastre. O filho abusou da própria irmã. O outro irmão vem e mata o irmão que abusou da irmã. Certo? E vira um caos. E o próprio filho tenta tirar o Davi do trono e é morto. Ou seja, e é esse cenário. E nesse cenário, Davi, ele não conseguia não adulterar, ele não conseguia não mandar matar Urias, mas uma coisa ele conseguia, mudar a vida dele dali para frente. E ele, no final da vida dele, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Jesus, ele é chamado filho de Davi, porque Davi vem da linhagem de Judá. Então, queridos, você acha que o seu passado, você não tem mais jeito, você acha que o teu passado é muito complicado, porque você perdeu tantas coisas. Eu quero te dizer, se Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, sendo um assassino, sendo um adúltero, tendo uma família destruída, o que pode acontecer com você, se você se entregar diante de Deus, se você deixar Deus trabalhar o teu coração? Nós vamos ler o Salmo 51, e eu queria que você prestasse bem atenção. E eu acho que eu vou fazer diferente. Eu ia ler todo ele, mas eu acho que eu vou ler conforme for. Eu quero trazer uns destaques aqui. O Salmo 151, ele é um salmo penitencial. E nós vamos ver o começo ali, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Qual que é o primeiro destaque que eu trago aqui que Davi nos ensina? Viva a misericórdia de Deus. Ele fala assim, tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? O pastor Zacarias, ele conceitua misericórdia como um aspecto da bondade de Deus que está relacionado com a nossa condição de sofrimento e necessidade do homem. É uma atitude de socorro para quem está na miséria e na aflição. A misericórdia é aquilo que, naturalmente, você teria que ter uma consequência disso. E Deus vem com misericórdia e te priva dessa consequência.
Sabe aquela história que o pai vem, faz comigo, mas não faz com meu filho? Certo? Bate em mim, mas não bate no meu filho? Coloca essa doença em mim. Quantos pais aqui, que o filho estava ali enfermo, e você fala assim, coloca essa doença em mim. Certo? Passa para mim, mas deixa ele são, deixa ele curado. Por quê? E a misericórdia é isso. Deus pega alguém que está na miséria, alguém que está ali numa opressão, e fala assim, dá aqui para mim. Certo? Eu não quero que você tenha a consequência disso. E lá em Lamentações 3:22 diz lá, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, a misericórdia de Deus é inesgotável. E às vezes nós caminhamos pela vida, querendo carregar as nossas lutas, querendo carregar sozinho. Eu tento resolver só do meu jeito. Eu estava compartilhando às vezes, hoje eu compartilhando com o irmão querido aqui, algo que nós precisávamos muito essa semana. E sabe, e eu sem perceber, eu estava tentando resolver sozinho. Daí um dia de manhã, eu na presença do meu pai, meu papai eterno, e eu estou lá com o meu chimarrão, estou com a minha Bíblia ali, naquele tempo de intimidade, cedinho, bem no primeiro horário da manhã, e de repente falei assim, por que eu não orei por isso ainda? Por que eu não orei com uma intencionalidade? E ali eu me derramei diante de Deus, falei assim, Deus, eu preciso da intervenção do Senhor, eu já mandei não sei quantos e-mails, eu já fiz isso, já fiz aquilo, o negócio não desenrola. Queridos, eu orei de manhã, era 7 horas da noite, o negócio estava desenrolado totalmente, uma estratégia totalmente fora daquilo que eu tinha imaginado. Sabe aquele negócio que você não tinha pensado, de repente veio uma ideia, por que você não faz isso? Vai lá no site tal, pega um telefone tal, manda uma mensagem assim, a pessoa responde assado, e faltava isso, vai lá, providencia. E as coisas foram desenrolando. Chegou no final do dia, estava resolvido. Coisa simples. Besteira, pensando num nível, sabe? Mas às vezes, eu espero que Deus somente haja nos grandes milagres. Deus quer caminhar contigo. Deus quer estar contigo em todo momento. E aí, eu tento levar do meu jeito. Mas sabe, e às vezes eu poderia ter a consequência. Como se eu deixei Deus de lado. Será que eu deixei Deus de lado? Ou simplesmente não busquei nele para que ele intervisse naquela situação. E eu preciso olhar e viver essa misericórdia. Lá em Lucas 1:50 diz lá, as suas misericórdias estende-se aos que o temem, de geração em geração. Você teme ao Senhor? Então as misericórdias é para você. Mas mesmo Deus, sendo rico em misericórdia, querendo pagar o preço pelo seu pecado, pelos seus erros, o que você faz? Você continua se destruindo com esse sentimento. Você continua se destruindo com esse sentimento. Pessoas que parecem masoquistas, só querem ficar sofrendo, revolvendo-se na dor, revivendo a dor constantemente. Essa misericórdia está disponível a todos nós. Precisamos nos posicionar em relação a ela. Sabe, Davi ele clama por misericórdia, ele fala ali, apaga as minhas transgressões, apague as minhas transgressões. Sabe, pessoas que têm guardado ressentimento, que têm vivido essa dor no passado. Nós temos um irmão querido, a Marlene conhece aqui, o André. E eu falo o nome dele porque todas as pessoas que eu falo o nome aqui, gente, que o testemunho deles já são público. Certo? Quando o testemunho é público, nós podemos compartilhar publicamente, já está na internet. O testemunho do Jean já está na internet. O testemunho do Thomas está na internet, né? Foi restaurado lá da bebida, essa semana eu falava com ele assim, ó, cara, citei você no sermão do domingo. Ele falou, não tem problema não, pastor, pode falar. Porque eu sei que tem muita gente que está escravo da bebida aí, e tem destruído a família, e daí você olha para o Thomas, viu como a vida dele foi restaurada, e você vai tomar uma decisão também. E é por isso que nós testemunhamos, é por isso que nós compartilhamos. O André, envolvido com a drogadição, sem se relacionar com os pais, sem se relacionar com o irmão, sem se relacionar com a filha, totalmente entregue nas drogas. E Deus vem lá e restaura a vida dele, a misericórdia do Senhor vai sobre a vida do André. Quantas vezes ele poderia ter sido morto, numa boca de fumo, numa biqueira, como eu chamo. Ele poderia ter sido morto. E por que ele não foi? Porque a misericórdia de Deus estava ali. Porque Deus tinha um plano para o André. E hoje ele está aí com um projeto nas casas de recuperação,
ministrando CR nessas casas de recuperação. Ele está aqui na Crave e agora está em outras casas aí com um projeto mais amplo. Deus, quando Ele entra, Deus vem e restaura. E junto com a restauração, vem uma nova vida, uma nova história. Queridos, pare de ser paralisado pelos seus erros. Viva a misericórdia, olhe para frente aquilo que Deus tem para você. Mas quando eu olho para Davi, existe uma continuidade. Veja ali no versículo 3 a 5, ele vai dizer o seguinte: pois eu mesmo, olha só o que Davi fala, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que Davi faz aqui? E esse é o segundo ponto que eu destaco. Reconheça a tua condição. Às vezes as pessoas ficam negando. Eu não reconheço o meu pecado, eu não reconheço a minha falha, eu não reconheço que eu estou indo para um mundo, para um caminho que não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu vou chegar lá no final e vou olhar o que eu fiz na minha vida. Eu trabalhei, sobrevivi, ou o que eu fiz da minha vida? Eu destruí minha família, eu quebrei meus relacionamentos com meus pais, com meus filhos. Davi, ele reconhece os seus erros, ele entende a sua condição de pecador. Olha, sei que sou pecador desde que nasci. É aquela condição da velha natureza. A nossa natureza pecaminosa já nasce em nós. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer. Olha lá, tem uma jovenzinha lá atrás, lá, ó. Vocês precisam ensinar ela a desobedecer? Não. Acho que não, né? Você ensina a obedecer. Por quê? Porque já nasce em nós uma natureza pecaminosa. Mas sabe, Davi aceitou essas consequências, ele foi, e ele sabia que a queda trouxe consequências para a vida dele, e ele reconhece, e ele pede a Deus. Então você precisa reconhecer a sua natureza. Só que a natureza pecadora não para aí. Você precisa reconhecer que o seu pecado, os seus erros vieram em decorrência da natureza pecaminosa, mas o sangue de Jesus na cruz gerou em nós uma nova natureza, que gera um novo homem e uma nova mulher. Veja lá, em Romanos, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Esse texto ele vai falar que o Espírito Santo testemunha para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? E se você é filho de Deus, ele fala, se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. O filho tem herança. E aí ele vai continuar ali que esse sofrimento, considere que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado à glória que será revelada. Esse sofrimento não é nada frente ao que nós vamos experimentar para a glória. Então você reconhece sua condição da velha natureza e você vai em direção à nova natureza. Ser filho é muito mais do que se denominar evangélico. É amar como filho, agir como filho, viver como filho, agradar o pai como filho. Você tem vivido como filho de Deus? Você tem dado valor, você como filho de Deus? Quer ver? Deixa eu mostrar uma imagem aqui. O que é essa imagem? Vamos ver se vocês reconhecem aí. Alguém vai se identificar aqui com essa imagem. O que é essa imagem aí? Alguém vai se identificar aqui, né? Foi uma discussão, né? Um amigo queridão tem essa imagem no WhatsApp. E aí estava com a Fernanda lá. A Fernanda, eu falei assim, olha que imagem isso aqui. Falou, pai, isso aí é arte. Quem sabe o que é essa imagem? Levanta a mão aí, quem sabe? Tem uma meia dúzia, 2 ou 3 aqui. Sabe o que é essa imagem? Essa é uma obra de arte. Você colocaria esse quadro no teu quarto? Imagine acordar assim, acorda com ele assim, pum. Quem colocaria no quarto? Levanta a mão aí. Ninguém. Uau. Mas sabe, esse quadro, ele tem um nome, O Grito. Aqui diz Edvard Munch, daí tem Van Gogh, acho que é Edvard Munch. Foi arrematado por 120 milhões de dólares. 120 milhões de dólares. Algo que você não colocaria no teu quarto para acordar com aquela imagem. Sabe? Mas sabe o que acontece?
alguém que conhece de arte, ele vai ver que é um quadro valioso. Porque ele tem uma história, ele tem um pintor famoso, habilidoso que pintou esse quadro. O que acontece é que muitas pessoas, elas não são filhos, porque elas estão ouvindo a opinião de quem não conhece. E aí desvaloriza. Como muitos aqui falam assim, eu não colocaria no meu quarto. Certo? Porque eu não conheço. Se eu recebesse, falar assim, puxa, que negócio mais feio. Pensando assim, na visão natural. Né? Respeito quem gosta. Mas, agora, quem entende de arte, é uma obra de arte. E aí, muitas pessoas começam a dar ouvidos para quem não entende quem você é. Como Deus te criou. Agora eu quero te dizer que você foi criado. Não por um pintor famoso de um quadro de 120 milhões de dólares. Mas se foi criado pelo pintor do mundo. Que pintou a história de cada um aqui. Que fez cada detalhe. Ele sonhou com você em cada detalhe. Ele sonhou com a natureza em cada detalhe. Então, quem tem ditado a sua essência? Você tem deixado as pessoas dizerem quem você é? Ou você tem entendido quem você é diante de Deus? Esse é o grande desafio. O que Davi ele faz aqui, ele reconhece sua natureza pecaminosa. Mas porque ele muda de vida, porque ele muda a história, ele sabendo quem ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Vou mais um pouquinho ali no versículo 6 ao 9, diz o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isso e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagasses exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Queridos, entenda o desejo de Deus aqui. O Davi ele coloca ali, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina com sabedoria. O principal desejo de Deus é que você seja verdadeiro. Ele quer que você se derrame em verdade diante de Deus. Que você coloque o teu coração com sinceridade diante de Deus. Não tem como você se esconder. O primeiro canto que nós cantamos aqui é baseado no Salmo 139. 7, ele diz o seguinte: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir na tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se for a minha cama à sepultura, também lá estás. Mas se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem. Essa semana eu recebi uma ligação de um irmão muito querido, que o pai da esposa faleceu. E ele estava muito preocupado porque ela chegou e ela começou a gritar, e ela começou a ficar revoltada com Deus, e falando revoltada com Deus. E eu falei assim, pode deixar ela falar e se revoltar com Deus, não tem problema nenhum. Porque nós somos humanos, nós temos uma natureza pecaminosa e nós podemos sim, o que Deus espera é que você fale, é que você abra o teu coração para o Pai, porque o Pai está pronto para te acolher, está pronto para te cuidar, está pronto para abençoar a tua vida, para poder te carregar no colo no momento de dor. O que acontece é que as pessoas ficam segurando, e elas fazem aquela resistência branca, ela não fala, ela não abre o coração, mas por dentro não vive uma entrega, torna um coração de pedra. Porque ao mesmo tempo que ela veio e se derramou diante de Deus, no momento seguinte ela estava ouvindo o louvor, ela estava lendo a palavra e deixando Deus ministrar o coração dela. Porque é assim, às vezes os nossos filhos ficam nervosos, eles se revoltam com alguma coisa, é uma situação que você não vai poder fazer, é uma desobediência, é alguma coisa, uma consequência de desobediência, uma disciplina, no momento, mas aí você vem, e você pega no colo, e você ama, e você cuida. Queridos, Davi aqui, ele pede para que Deus purifique o coração dele, para gerar um coração puro. Então, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos sim, viver essa dimensão, de entender o desejo de Deus, os sonhos de Deus para cada um de nós, para que nós não desviemos do caminho que Ele direcionou. Sabe, lá em Mateus 7, 9 e 11 diz lá, qual de vocês,
Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará as boas coisas aos que pedirem. Para nós podermos entender o desejo de Deus, nós precisamos pedir aquilo que agrada o coração de Deus. Entender por que Deus me criou. Se eu te perguntasse hoje, por que Deus colocou você na família onde você está? Qual o propósito da sua vida? Por que você está na igreja que você está? Por que você está no trabalho onde você está? Uma vida que é vivida com um propósito é totalmente diferente de uma vida vazia. Vamos pegar aqui 2 jogadores de futebol conhecidos. Um deles, Kaká. Kaká, um cara, segundo o coração de Deus ali, tem vivido, pelo menos a impressão que eu vejo, ele tem buscado ao Senhor. O testemunho dele é muito lindo, como Deus tem usado a vida dele, como usou ele no futebol, foi considerado, foi reconhecido pela FIFA como o melhor do mundo. Aí vamos pegar o Neymar. Tem muito habilidoso, muito mais habilidoso que o Kaká. Só que um cabeça de vento, só aparece em páginas policiais e não sei o que e tal, certo? E o Ney Day não deu Day, ele já perdeu e vai perder para o Manchester City e não vai dar sequência na Libertadores. Não, eu já estou dizendo já estou profetizando aqui. Mas sabe, 2 homens. O Kaká não é tão habilidoso quanto o Neymar. O Kaká tinha mais força física, mas ele não era tão liso como o Neymar. Só que existia algo no coração dele, um propósito muito claro. Se eu olho o testemunho dele, desde a base, ele já tinha um propósito de honrar o Senhor através da sua habilidade. O Neymar, por toda a habilidade que ele tem, mas porque não tem um propósito alinhado, ele está perdendo a oportunidade de honrar e glorificar o nome do Senhor. E ele até foi na igreja. Ele até foi lá, e ele chorou, ele deu um testemunho. Queridos, ir na igreja não resolve. A vida com Deus é muito mais. Ir na igreja é uma consequência para nós vivermos no corpo. Porque eu desejo vir na igreja, porque eu quero permanecer no corpo ligado, porque a gente caminha junto e as nossas habilidades se complementam. Mas não é a igreja que vai fazer um discípulo. É o discípulo que vai formar a igreja, junto com outros discípulos. Mas vamos lá, vamos dar sequência ali no versículo 10. Ele fala ali, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não se expulse da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito. Queridos, busca um coração que agrada o coração de Deus. Sabe, isso é muito especial. Você buscar esse princípio é tremendo. Davi pediu que Deus desse um coração puro e um espírito estável. As atitudes são consequências do nosso coração. Davi, ele tinha um coração, já tinha sido reconhecido um coração aprovado por Deus. Lembra de Samuel? Quando ele vai na casa de Jessé? Ele está lá, está um jovenzinho, e aí o Samuel pede para trazer os filhos de Jessé, vem todos os caras grandão, os caras do exército, vem lá, não é esse. Não falta mais ninguém. Aí vai lá o Davizinho pequenininho, e ele vem. Puxa, mas esse aí, tão mirradinho, coitadinho, canelinha seca. E aí, a palavra de Deus é muito forte. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus escolheu Davi pelo coração dele. E aqui, ele estava pedindo um coração estável, um coração novo. Você tem pedido um coração abençoado por Deus? Certo? E isso é diferente. Queridos, eu não vou adulterar. Eu não vou ser infiel, Está errado. Não é essa. O que eu tenho que pedir é o seguinte: Deus, me dê um coração fiel. Me dê um coração novo. Me dê um coração que agrada o Senhor. Me dê um coração obediente. Porque quando eu peço um coração obediente, eu não vou adulterar porque eu não quero, para não ter encrenca em casa. Eu não vou adulterar porque o meu coração vive uma santidade que agrada o coração de Deus. Então eu preciso viver, sabe, uma vida equilibrada, pessoas que vão para uma vida profissional doida e esquece do resto. Então ter uma vida profissional, uma vida espiritual, sabe, uma vida familiar, essa questão de você buscar esse equilíbrio é tremendo. Eu já falei aqui que muitas pessoas acham que eu quebrei o escritório,
Porque tinha um escritório com 9 advogados, uma casona grande, daí vem para 2 salinhas comercial agora. Cara, quebrei nada. Porque as pessoas olham a aparência. E eles não sabem que o que está no meu coração, porque eu sirvo ao Senhor e porque eu entendo o propósito de vida, eu não quero acumular riqueza, não. Eu quero poder viver a ponto de conseguir abençoar e transbordar na vida das pessoas e poder chegar no final da vida e deixar um legado, deixar realmente um legado de vidas que Deus usou a minha vida de alguma forma. De alguma forma. Deus faz todo o processo. Deus faz todo o processo. A avó falou assim, olha, o pastor Edemilson cuidou do Jean. Certo? Instrumentos que nós somos, e o Jean já está abençoando outros, e assim, nós vamos abençoando, e essa bênção vai sendo transbordada. Agora, eu já fui abençoado, há 23 anos atrás, alguém chegou e apresentou o evangelho para mim, e eu aceitei. E isso transformou a minha vida. Para fechar, veja ali na parte final, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ali no finalzinho, no versículo 13, eu ensinarei. Quando você vive uma vida relevante, quando você não fica preso ao passado, aos erros do passado, sabe o que acontece? Você começa a impactar as pessoas que estão ao seu redor. Eu ouvi uma afirmação muito interessante, certo, de um homem chamado Ricardo Vargas, que o Douglas Gonçalves montou até um curso em relação a isso. Ele fala assim que nós precisamos se tornar inúteis. Então, assim, William, você precisa ser um pai inútil. O que é um pai inútil? É um pai que prepara o filho de tal forma que ele consiga ter uma vida com Deus, uma vida profissional, que ele seja, você não forma ele para ser filho, mas para ser pai. E você vai ser inútil porque ele vai conseguir caminhar. E você vai ser só o conselheiro, mas não vai haver dependência. Sabe, quando nós falamos de liderança, nós precisamos também ser líderes. E aí ele fala, e o conceito que ele fala é isso. É claro que tem algumas ressalvas, mas eu estou dizendo assim, um líder inútil não é aquele que todo momento tem que alguém vir e perguntar. Não, eu preparo novos líderes, até muito melhores do que eu, para poder liderar. Então, a melhor forma de você ratificar aquilo que Deus faz na sua vida é você deixar isso impactar a vida de outros. Grandes homens de Deus passaram por um estilo de vida que deixaram marcas de restauração. A nossa vida é muito breve. E às vezes você está preso a esses erros do passado e você não percebe que você está perdendo o tempo da sua vida, sobrevivendo, ao invés de viver com um propósito e de uma forma relevante. Você pode fechar seus olhos. Quero colocar um desafio aqui para o teu coração. Queridos, eu não sei se você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que você chegou com o teu coração aqui nessa noite. Mas existe algum erro, existe alguma falha, algum arrependimento do seu passado que você precisa hoje colocar diante de Deus? Certo? Se existe algo, o primeiro passo que você precisa fazer é você entender a dimensão do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande que quando Cristo derramou aquele sangue na cruz, foi para que eu e você pudéssemos ter uma vida e vida plena. De repente você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, para experimentar essa transformação. Eu queria dar a oportunidade de você fazer isso hoje. Sabe, porque tudo isso que nós falamos aqui, com relação a intencionalmente viver a misericórdia, intencionalmente experimentar reconhecer a nossa condição do velho homem, o novo homem, entender o desejo de Deus para a minha vida, buscar um coração que agrade a Deus, a ponto de transmitir isso a outros, tudo isso, ele faz parte de um processo de Deus que começa com uma entrega. Eu, quando entreguei minha vida, há 24 anos atrás, entreguei minha vida ao Senhor, eu não tinha ideia do que Ele ia fazer na minha vida. Eu estava indo para um caminho que eu poderia, sei lá, não sei nem aonde eu poderia ter chego. Mas Deus se entregou por mim e eu reconheci isso. E um dia eu fiz uma oração, dizendo assim, Senhor, eu quero reconhecer que eu sou pecador. Como Davi fez. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e eu quero entregar minha vida ao Senhor. De repente você está aqui nessa noite, você vai precisar fazer essa oração hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos, você falasse no teu coração, Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu reconheço e eu quero pedir perdão dos meus pecados. E eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos.
Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Glória a Deus, graças a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Agora você está aqui, fica de pé onde você está. Você está aqui, você precisa. O que Deus falou contigo? O que você precisa colocar? Pode ficar de pé onde você está. Todos vocês. O que você precisa colocar diante do Senhor hoje? Tem algo do seu passado que você precisa restaurar? Tem algo que você precisa colocar nos pés da cruz? Dizendo, eu não vou mais carregar essa culpa. Eu não vou mais carregar esse peso. Eu não vou mais carregar esse sentimento. Tem alguma coisa que você precisa colocar diante do Senhor? Coloque agora. Coloque agora. Está todo mundo de olhos fechados aqui. Eu queria que você, com seus olhos fechados, fizesse uma oração assim, dizendo, Deus, eu quero entregar. Eu não vou mais carregar isso. Eu não vou mais viver escravo desse sentimento. Eu não vou mais viver escravo. Vamos orar. Deus amado, somos gratos ao Senhor. Porque quando o Senhor se entregou naquela cruz pelas nossas vidas, o Senhor trouxe nova vida a cada um de nós. O Senhor trouxe uma nova oportunidade de nós vivemos uma vida com propósito, uma vida relevante. Deus, eu sou grato ao Senhor por esses irmãos e irmãs que hoje entregaram sua vida ao Senhor. Confirma no coração deles essa decisão. Deus, uma decisão de entrega, uma decisão de viver uma nova história, uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Deus, queima no coração deles. Deus, confirma, Espírito Santo de Deus, confirma agora essa decisão. Faça queimar no coração deles esse sentimento, Deus. Traz no coração deles algo sobrenatural, que eles consigam perceber a voz do Senhor, o Espírito Santo do Senhor falando a cada coração, o Espírito Santo do Senhor trazendo um selo em cada coração aqui, ó Deus. Abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs que hoje estão dizendo, chega, eu não vou mais caminhar escrava dos erros do passado. Eu hoje decido viver uma nova história. Eu hoje decido viver como filho. Eu hoje decido viver um novo tempo para a minha vida. Abençoa, Deus, abençoa cada decisão nessa noite. Nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos a sua bênção, e essa é a nossa oração, e esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Amém.